Fala galera do canal Estudante, bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje a gente vai aprender como realizar a soma e a subtração entre vetores. A gente vai ensinar esses dois métodos para vocês, o método da poligonal e o método do paralelogramo. Mas antes, a gente gostaria de fazer uma observação sobre a lei dos cossenos, para a gente relembrar como é que é essa lei, porque ela vai ser bastante importante nessa aula. Bom galera, a lei dos cossenos, para que ela serve? Ela serve para a gente encontrar um lado do triângulo. Então, quando a gente tem um triângulo qualquer aqui, ó, esse triângulo que eu pintei para vocês aqui, um lado valendo B, outro lado valendo A, outro lado valendo C, e eu conheço um ângulo alfa. Supondo que eu conheço B, supondo que eu conheço C e eu conheço o ângulo alfa, eu consigo encontrar o valor do outro lado, o Azinho. Beleza? Como que eu consigo encontrar isso? A partir dessa equação aqui, dessa fórmula, tá certo? E essa fórmula aqui não tem muito o que explicar, né? B e C são os lados que eu conheço, aqui ó, B e C. Então, B e C eu conheço. E alfa é o ângulo entre B e C. A é o valor que eu quero achar, beleza? Então, essa fórmula a gente só tem que fazer é decorar para que a gente consiga aplicá-la, ok? Então, vamos fazer a aplicação dessa fórmula nesse exemplo aqui, ó. Eu tenho um lado e eu tenho o outro lado. E eu conheço o ângulo entre esses dois lados, vale 60 graus. Eu quero descobrir o valor de x. Como é que eu faço? Eu aplico a fórmula. A fórmula diz que x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, um lado, né? Esse lado ao quadrado, mais o outro lado ao quadrado que eu conheço, que é o 4, menos o 2 também é da fórmula, vezes 3, que é um lado, vezes 4, que é o outro lado, vezes o cosseno do ângulo entre os lados conhecidos. Nesse caso, o ângulo é de 60 graus, então eu copio 60 graus aqui. Muito bem, agora o resto que a gente tem que fazer é só continha. Ó. 3 ao quadrado vai dar 9, 4 ao quadrado vai dar 16, o menos eu copiei aqui, tá certo? Aqui eu faço 2 vezes 3 vai dar 6, vezes 4 vai dar 24, copio 24 aqui. Lembro que o cosseno de 60 é meio, copio o meio aqui, ok? Muito bem, agora a gente faz essa conta aqui, ó. 9 mais 16 dá 25, 24 dividido por 2 dá 12, copio o 12 aqui, tem o sinal de menos. 25 menos 12 vai dar 13, então tirando a raiz quadrada dos dois lados da equação, eu vou cortar esse 2 aqui e vai aparecer a raiz aqui, beleza? Então x é igual a raiz de 13. E eu já não coloquei o mais ou menos aqui, que a gente geralmente coloca, porque eu sei que o x é positivo. O x é uma unidade de distância. Aqui, então, é um valor positivo, beleza? Então, a gente viu como aplicar a lei dos cossenos. Agora, a gente vai para o tema propriamente dito da nossa aula, que é a soma de vetores. Eu começo com esse método aqui, que é o método do paralelogramo. Então, veja que a gente tem um vetor verde aqui, que forma 30 graus com a horizontal. Eu quero somar esse vetor verdinho com o vetor vermelhinho, o V. E como é que a gente faz? Ó, eu escolho um ponto qualquer. Eu pintei aqui de azul só para chamar a atenção desse ponto e coloco os dois vetores com a origem nesse ponto. Então, eu copiei o vetor vermelho, copiei aqui com a mesma direção e sentido que ele tem e copiei o vetor verde também com a mesma direção e sentido que ele tem. Então, o primeiro passo é traçar uma reta paralela ao vetor verde. Então, tracei a reta paralela aqui. O segundo passo é traçar uma reta paralela ao vetor vermelhinho. Então, tracei a reta aqui, beleza? Notem que essas retas se encontraram nesse ponto. Ou seja, agora eu tenho dois pontos. Eu tenho esse ponto do encontro das retas e a origem que eu tinha escolhido. O vetor resultante dessa soma vai ser esse vetor aqui, ó, com a origem na origem onde eu havia colocado no início e com o final dele no ponto de encontro das retas paralelas. Então, é simples assim. Agora, como é que eu encontro o valor desse cara aqui azul, né? Eu vou redesenhar esse triângulo aqui, ó. Deixa eu pintar para você saber qual é esse triângulo aqui. Eu vou redesenhá-lo para a gente conseguir trabalhar melhor. Muito bem, então eu desenhei. Aqui é o vetor U, aqui é o vetor resultante, azulzinho, e aqui é esse tamanho aqui, tá certo? Só que veja que esse tamanho aqui, como é um paralelogramo, é igual a esse tamanho aqui. Então, aqui é o vetor V. Outra coisa aqui, ó, veja que eu tenho ângulos alternos internos, forma o Z aqui, tá certo? Portanto, aqui vale 30 graus. Então, aqui vale 30 graus. Eu conheço o vetor V, conheço o tamanho dele, conheço o tamanho do vetor U, conheço esse ângulo, portanto, eu consigo determinar a partir da lei dos cossenos quanto vale a resultante, ok? Então, é por isso que a gente aprendeu a lei dos cossenos. Muito bem, vamos ao nosso segundo método de soma de vetores. Esse é o meu método predileto. Como é que a gente faz?
Então eu tenho de novo o mesmo vetor, né? O vetor u e o vetor v, e eu quero somá-los. O que eu faço? Eu posso fazer de dois modos. O primeiro modo eu copio primeiro o vetor verde, e no segundo modo eu copio primeiro o vetor vermelho. Como eu sei que eu copiei primeiro? Veja que atrás do vermelho não tem ninguém aqui, então o vermelho eu copiei primeiro. Veja que atrás do verde não tem ninguém, então eu copiei primeiro. Muito bem, vamos começar por esse caso aqui. Depois que eu copiei o vetor verde, o que eu faço? Eu copio o vetor vermelho, preservando o sentido e a direção sempre, tá certo? E o tamanho também. E eu tomo cuidado de colocar a origem do vetor vermelho no final do vetor verde. E aqui também, ó, aqui foi o contrário, né? Porque eu comecei com o vermelho. Então, a origem do vetor verde eu coloquei no final do vermelho. Então, é como se eu encaixasse uma seta atrás da outra para ter um caminho de fato, ok? Muito bem, e qual é o vetor resultante? O vetor resultante é esse aqui, ó. Eu pego a origem do primeiro vetor, da onde eu comecei, e pego o ponto da onde eu terminei, né? Que eu vim até aqui. E traço o segmento do vetor resultante. Então, o vetor resultante é esse vetor aqui. Aqui vale o análogo. Eu parti daqui, aqui foi o meu início, e cheguei aqui, aqui foi o meu final. Então, eu traço uma retinha aqui que vai ser o meu segmento resultante. Desconsiderando o fato de eu ter errado um pouquinho nas proporções do desenho, tá certo? Esse vetor aqui, ele é idêntico a esse aqui. Significa que tanto faz eu começar pelo vetor vermelho ou começar pelo vetor verde, tá certo? É como fazer 3 mais 4 vai dar 7, mais 4 mais 3 também vai dar 7, a propriedade comutativa. Então, tanto faz se você faz o verde mais o vermelho ou o vermelho mais o verde, vai dar sempre o mesmo vetor R resultante, ok? Agora, e se eu tivesse mais de dois vetores? Por exemplo, eu tenho o vetor verde aqui, tenho o vetor vermelho e tenho o vetor azulzinho. Não muda nada, eu uso o método da poligonal. Então, aqui eu comecei pelo verde, eu poderia de novo começar pelo vermelho ou pelo azul, eu escolhi começar pelo verde. Aí coloquei a origem do vermelhinho no final do verde e fui percorrendo o caminho. Copiei o vermelho e depois copiei o azul. E como é que eu faço agora? Eu pego o ponto até onde eu cheguei, pego o ponto até onde eu saí e traço o vetor resultante aqui, que deveria ser uma reta, ficou meio tortinho, mas o vetor resultante é esse de preto aqui, tá certo? Não tem novidade, a gente faz, se tivesse mais um vetor, por exemplo, se fosse mais z aqui assim, ó, o z fosse para cá, eu iria copiar o z até aqui, tá certo? Então, eu chegaria até aqui, o vetor resultante seria esse aqui. Mas não tem z, então deixa assim. Galera, vamos resumir então o que a gente aprendeu. Aprendemos primeiro o método do paralelogramo. Como é que a gente faz? Eu escolho um ponto, coloco a origem dos dois vetores que eu quero somar nesse ponto, eu traço uma reta paralela ao vetor verde, traço uma reta paralela ao vetor vermelho. Essas duas retas se encontram no ponto, nesse ponto aqui. Então, eu já tenho esse ponto, que foi o ponto de origem, e tenho o ponto final. Eu traço o vetor resultante, que era esse azulzinho que eu pintei de preto agora, vetor resultante. E o método da poligonal, como é que a gente faz? Então, eu quero somar u mais v. Eu copio o vetor u aqui, copio o vetor v aqui, pego a origem do u, né, sempre percorrendo o caminho, o v chegou aqui, até aqui, então o vetor resultante é esse vetor resultante aqui que eu vou chamar de R. E lembrando que eu posso fazer na ordem inversa, então aqui eu havia começado com o vetor verdinho, agora eu comecei com o vetor vermelhinho, então aqui é a origem, percorri o caminho, fiz o vermelhinho, depois fui para o verde, tá certo? Cheguei nesse ponto. O meu vetor resultante é esse cara que eu estou pintando de preto aqui, ó, é o R. Veja que eles devem ser iguais. Se não está igual é porque o desenho está meio ruim, está meio torto. Bom, então para finalizar a nossa aula, eu vou falar da subtração de vetores. Só que antes de falar da subtração de vetores, eu preciso dizer o que é um vetor oposto. Então, esse exemplo aqui nos ilustra bem o que é um vetor oposto. Veja que eu tenho um vetor u aqui, e aqui eu tenho um vetor oposto a u. A gente vai representar o vetor oposto a u por esse sinal de menos aqui na frente do u, tá certo? Veja que o vetor u e o vetor oposto de u têm mesma direção, tá certo? Dá para ver pelo desenho. Tem mesmo módulo, que é o comprimento, né? Você vê que é o mesmo comprimento. O que vai mudar de um para o outro vai ser, de fato, o sentido. Eles têm um sentido oposto. Enquanto o vetor u aponta aqui na diagonal para cima, o vetor menos u aponta aqui na diagonal
para baixo, ok? Então, quando a gente diz assim, ó, u menos v, ou seja, a operação de subtração entre os vetores, na verdade, o que a gente está fazendo é uma soma. Esse menos aqui indica que eu estou somando o vetor oposto a v, ou seja, eu somo o vetor oposto a v. Então, o menos só vai indicar o sentido trocado. Como assim o sentido trocado? O exemplo que eu trouxe vai ajudar a gente a entender isso. Então, veja aqui, ó, considera esse vetor uzinho aqui e esse vetor v. Aí eu peço para você fazer o seguinte, ó, u menos v. Eu te contei que u menos v é igual a u mais o vetor oposto. Então, o que eu faço? Eu copio o vetor u, tá certo? O vetor u aqui, e eu quero somar com o vetor oposto. Então, eu somo com o vetor oposto. Veja que o v está para baixo e o vetor oposto a v está para cima. Então, retomando aqui, quando a gente tem uma subtração assim explícita, na verdade a gente quer dizer que a gente está somando com o oposto. Você pode pensar, né, que mais com menos dá menos, então você vai chegar nesse menos aqui. Muito bem, e como é que eu faço essa operação aqui? Essa operação é tradicional, a gente já sabe fazer, né? Eu vou somar o vetor u com o vetor menos v. E como é que eu somo? Eu vou usar o método da poligonal, eu copiei o vetor uzinho aqui, para percorrer o caminho depois eu copiei o menos v, o menos só está indicando o sentido oposto ao vetor v, lembra disso? E aqui a gente aplica a regra da poligonal. A gente chegou no final nesse ponto aqui, partimos desse ponto aqui e traçamos então a resultante. Muito bem, então vamos ver mais esse exemplo aqui. Aqui eu tenho o vetor w, vertical para cima, e aqui eu tenho o vetor u, horizontal para o lado direito. E eu pergunto, quanto é w menos u? O que a gente precisa fazer, primeiro copio o vetor w, então w aqui, e lembrar que w menos u é igual a w mais menos u. Então, eu só preciso descobrir quem é o vetor menos u. E isso é fácil, o vetor menos u é só inverter o sentido. Olha o vetor menos u aqui, tá certo? Então, aqui a gente tem w e quer fazer w mais o vetor menos u, que é o vetor oposto a u. E isso a gente sabe fazer, né? Eu vou copiar o w aqui, por exemplo. Vou copiar o vetor menos u aqui. Então, a origem está no menos u e o final está no w. O vetor resultante é esse aqui, que é igual a w menos u. Beleza? Galera, então é isso. Eu fico por aqui. Se você gostou, não deixe de clicar em gostei. Isso ajuda demais o nosso trabalho. Se inscreva em nosso canal para ficar por dentro de todas as nossas novidades. Um grande abraço a todos e até a próxima.